Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda, e hoje Mojubá para quem é de Mojubá. Que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre iniciação real, né? Iniciação do Ifá. O que é Ifá? Também vou falar um pouquinho de Umbanda, de espiritualidade, né? Quando a gente entrevistou o Nazi, que o vídeo estava bombando loucamente, ele foi falar de Ifá, e a galera ficou muito, muito curiosa, né? E o João também estava participando, e eu apresentei ele como ele é o João, representando o terreiro da Mãe Fofa. E a galera nos comentários falou: quem é a Mãe Fofa? E a gente falou: nós vamos trazer a Mãe Fofa no programa para conversar com ela, que é a minha mãe de santo também, mãe de santo da Priscila também. Então, e ela que nos trouxe para esse universo maravilhoso aí do Ifá, nos apresentou também para o Babá, que vai estar no programa também. Então a gente já está preparando, que tem muita coisa bacana vindo para cá, né? Então, diretamente dos reinos da bruxaria, André Correia. Saudações, seres humanos, um prazer enorme estar com vocês hoje, gravando, né, numa sexta-feira, hoje um dia especial para a gente, aqui a gente grava geralmente de terça e quinta-feira, hoje gravando numa sexta, e eu vim porque eu quero aprender o que é Ifá também, afinal de contas a gente tem falado tanto sobre esse assunto, pegar ele do comecinho vai ser muito interessante, muito bem-vindos, hoje eu estou quietinho aqui, eu sou minoria, vou ficar quietinho aprendendo e ouvindo, muito bem-vindo, beijo para vocês. Hoje é dia do André da mentoria de bruxaria. Então, galera que está interessada em aprender paganismo, rituais e tal, fica com o André. Então, 9 horas ele vai ter que sair, mas a gente continua o papo, porque hoje vai ser muito massa. E também, João Fiorese. Salve, galera. Mais uma vez aqui e muito feliz de estar com essas duas pessoas aí que eu amo muito, Mãe Fofa e Pai Alex, falando sobre um tema que eu adoro e que a gente já teve a introdução com o Nazi, né? Agora a gente vai aprofundar mais isso. Eu tô bem ansioso pelo que vai vir aí. João, leia os mini currículos dos nossos convidados. Bom, Mojubá a todos. Que o meu Ori possa abençoar o Ori de vocês e que o Ori de vocês possa abençoar ao meu Ori também. Maravilhoso. Espera aí que o John perdeu a coisa. Quem sabe faz ao vivo, né? Menos o John, que ele não, a gente não tinha explicado para ele. Aí você me ferrou. Legal, assim, eu não sabia que era eu que ia apresentar. Não tem problema, eu vou pedir então para eles falarem um pouquinho da Mãe Fofa e do João. Eu acho que é mais legal, Mãe Fofa, sejam muito, muito, muito bem-vindos. E a gente brinca e fala assim que é a primeira vez que vocês vêm no programa de várias, então a gente queria que vocês contassem a história de vocês, né? Eu estava pequenininha, tá na fila, com 7 anos lá para comer hóstia na igreja, e aí passa-se todo o tempo, e aí a senhora está com os cultos afro, tendo iniciações de Oxum, de Ogum, de Oiá, de mães, de Ifá, Já nem de sei quantas iniciações eu tenho, viu? Como é que é essa história? E aí depois o Abalex conta que ele veio depois, aí ele, a hora que ele chegar na história, a gente traz ele para dentro para avisar o pessoal como é que funcionou. Tá bom, então bora lá. O meu terreiro, eu sou herdeira de uma casa de 70 anos. Ela foi fundada em 1977. Desculpe, em 1955. E em 1959 ela foi registrada, né? Então, na documentação dela, esse ano ela está fazendo 66 anos, mas como toda boa casa, sempre começa antes no fundinho do quintal, né? Então, eu sou herdeira de uma casa aí que tem 70 anos. A minha casa, ela tem fundamentação no Candomblé de Angola. Então, a Mãe Fofa é iniciada no Candomblé de Angola, só que a minha casa, ela é de Umbanda. E em um outro momento eu conto essa história, porque ela é muito comprida, tem a ver com o meu pai. Então, eu vou encurtar aqui para a gente não perder muito tempo. Então, a Mãe Fofa, ela nasceu dentro do terreiro. Quem fez o meu parto foi Exumirim. Ao nascer, eu já fui consagrada ao pai Ogum. A minha placenta foi enterrada no pé de Ogum. E a divindade a qual fez todos esses procedimentos falou que eu deveria ser iniciada porque eu era herdeira da casa. Então, eu cresci dentro da espiritualidade e, num determinado momento na minha vida, fui também para a magia divina, tive o pai Rubens Saraceno na minha vida, fiz todos os cursos de magia divina junto com ele, e
Em outro determinado momento, meu pai não pôde mais cuidar do meu uri, fazer o buri, e essa divindade falou que eu precisava ir para o africano. Aí eu fiquei, meu Deus, que africano? E surge na minha vida Baba King ou Dudua. Então, nesse processo todo, eu fui me iniciar em Ifá, e fui para a África já 2 vezes, eu já fui para a África, e passei por vários dias lá, várias iniciações, e quando a primeira vez que eu fui para a África, o meu pai, que é o fundador da casa, estava vivo, eu bati a cabeça para ele e falei, pai, eu respeito tudo que o senhor me ensinou, mas eu fui conhecer na raiz o que realmente é a filosofia do orixá, o que é Ifá, o que são os orixás. E ele só me respondeu uma coisa, filha, então vai seguir esse caminho e faça o que é o de melhor para você. Então, hoje, quando eu falo em Ifá, eu falo que todas as pessoas deveriam se dar a oportunidade de conhecer essa filosofia de vida. Então, essa é o resumo da vida da Mãe Fofa, porque a história é longa. E aí, num determinado momento da minha vida, eu também dou aula de acupuntura, porque eu trabalho com terapias integrativas. Eu, numa das aulas, numa universidade holística, conheci o esposo do pai Alex. E eu virei para ele e falei assim: avisa para o seu marido que eu vou fazer a festa de 26 anos da minha Oxum. E eu quero ele lá, na minha casa. E aí que eu cheguei na casa da Mãe Fofa, né? Mojubá, pessoal, eu sou o pai Alex. Eu nasci numa família umbandista, né? Não nasci dentro do terreiro, como a Mãe Fofa, literalmente, mas eu nasci numa família umbandista, sou umbandista desde que eu me conheço por gente. Frequentava uma casa pequena, a casa que eu frequentava, a mãe de santo foi ficando muito velhinha, ela já não queria mais, não dava mais conta, né, de seguir com as responsabilidades da casa, e a casa acabou fechando, e eu estava sem casa, e aí o Fernando, na época, estava fazendo curso numa universidade, e aí ele chegou com o convite da Mãe Fofa. Ele falou, eu tenho uma professora que ela é mãe de santo, e ela está convidando você para ir lá na saída de santo dela. Eu falei, que legal, ela é de candomblé. Aí o Fernando falou assim, não, ela tem um terreiro de Umbanda. Eu falei, imagina que eu vou na casa dessa doida. Ela tem um terreiro de Umbanda com saída de santo, né? Umbanda não tem feitura de orixá e tudo mais, o preconceito, né, na época. E aí, por coincidência ou por macumba, quando eu acabei de falar isso, Mãe Fofa manda uma mensagem pro Fernando. Diz pro teu marido que ele não me conhece, mas eu conheço ele, eu quero ele aqui. Eu falei, agora eu vou ver quem é essa doida. E aí, cheguei no terreiro, na tenda de Umbanda Caboclo do Oriente, que é a casa da Mãe Fofa. Cheguei lá, me senti em casa, fiquei muito emocionado com toda a ritualística e tudo mais. Aí fui conhecer. Quando terminou, ela me chamou para conhecer a casa. Eu conheci os fundamentos da casa. Eu entendi por que tinha saída de santo dentro de uma casa de candomblé, dentro de uma casa de umbanda, porque a casa é fundamentada dentro do candomblé. E fiquei em casa, e a partir daí comecei a fazer os cursos de magia divina com a Mãe Fofa. Isso tem já uns 10 anos, né, mãe? Comecei a fazer os cursos de magia divina com a Mãe Fofa, comecei a frequentar a tenda de Umbanda Caboclo do Oriente. Hoje eu sou o pai pequeno da tenda. Há uns 3 anos atrás, a mãe me nomeou como o pai pequeno da casa. Fui levantado como o pai pequeno na casa. Quando o Ifá chegou na vida da mãe, a gente estava todo ansioso, né? Eu falei, meu Deus, mãe, quero ir lá, calma. Eu vou lá para ver qual é que é desse negócio. Vou lá para conhecer o Dudua, vou para conhecer o Baba King, ver como é que funciona. E aí ela fez a iniciação dela, começou a trazer as coisas do culto tradicional, né, que é o Ixexalabá. E aí a gente também levou a gente para ser iniciado, primeiro os mais próximos, depois os outros filhos, e assim ela foi abrindo para todo mundo. Eu também tive a oportunidade de ir para a África, junto com a Mãe Fofa, passar por algumas iniciações, para conhecer também a cultura na raiz, como é que funciona mesmo o culto de orixá, e que é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que a primeira pergunta legal que seria para a gente começar para fazer para o pessoal
seria qual é a diferença do Ifá para a Umbanda, né? Porque o Ifá é a raiz mesmo, é o culto africano sem ter qualquer tipo de diluição ou mistura ou Jesus no meio, não tem nada disso. Ele é o culto que é feito na África há 4.000 anos, né? Então, fala um pouquinho para o pessoal assim, o que é o Ifá? Ifá é uma filosofia de vida, tá? Então, cultuar o orixá na África é uma filosofia de vida. Então, para eles, o orixá é a natureza é o orixá, e o ser humano faz parte da natureza. Então, tudo que está na natureza está no ser humano. Então, quanto mais a gente cultua os orixás, as divindades, nós estamos trabalhando uma filosofia de vida. Então, quando a gente fala de Orumilá Ifá, que é uma divindade, a qual a gente se inicia, ela é a divindade do quê? Da sabedoria, é a divindade que revela o nosso futuro, é a divindade que consegue penetrar no Ori do Abiku. Então, essa é uma divindade que trabalha muito com a sabedoria. Então, o iniciado nesta divindade, ele vai ter que lapidar dentro dele aquilo que ele tem de melhor. E quando a gente se inicia nos orixás, a iniciação no orixá é para que nós tenhamos força para nós podermos trabalhar o nosso dia a dia, as missões que nós temos aqui. E aí, quando a gente se inicia num determinado orixá, que nós estamos falando de Ifá, cada um deles vai nos conduzir para que a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso sucesso seja mais fácil. Quando a gente fala de Orumilá Ifá, né, a gente está falando muito além de uma religião. É como a mãe falou, aqui no Brasil, Orumilá Ifá, o ifaísmo, né, ficou conhecido como uma religião. E que, na verdade, é muito mais do que uma religião, é uma filosofia de vida. O Ifá, o nome Ifá, o nome da divindade é Orumilá, né, ou Orumilá Ifá. E o nome Ifá é o nome do sistema divinatório, que aqui no Brasil o mais conhecido aí são o jogo de búzios, né, ou o Merindilogum. Mas o Ifá também fala sobre os Iquins, também fala sobre o Pelé, que são outras práticas divinatórias aí dentro do culto de Ifá. A relação aí do Ifá com a Umbanda, né? Na verdade, o Ifá aqui no Brasil, ele ficou só conhecido pelo jogo de búzios. Conhece-se a divindade Ifá, principalmente no candomblé, na Umbanda quase não se fala de Ifá, embora mesmo que de forma velada ele está presente, né? Todos os orixás estão presentes em todas as religiões. Mas o que ficou mais conhecido quando a gente fala de Ifá aqui no Brasil, as pessoas já entendem, é o jogo de búzios, é a divindade que fala no jogo de búzios. Na verdade, não é a divindade que fala através do jogo de búzios, né? E Ifá, ele é a divindade do jogo de búzios. Quem fala no jogo de búzios é o Ori do consulente, é o Ori da pessoa que vai estar falando ali. E Ifá, ele codifica, né? Decodifica, ele revela aí os segredos do Ori daquela pessoa, os segredos do destino daquela pessoa no jogo de búzios. E como ele é o oráculo em si, dentro da Umbanda, o oráculo é a incorporação do médium. Então, Ifá está presente, porque se Ifá não estivesse presente, não teria como existir o processo de incorporação. Né? Que nada mais é do que um oráculo. É um oráculo. Através dos nossos ancestrais, que se manifestam dentro da Umbanda, que incorporam dentro da Umbanda, eles dão um direcionamento para aquela pessoa de acordo com o Ori daquela pessoa, com o que o Ori daquela pessoa precisa. Ok, aí agora eu vou começar com as perguntas tensas, né? Porque o pessoal já está na Umbanda, normalmente quem está assistindo a gente já conhece o Quimbanda, Umbanda, o Candomblé e tal. Tem um pé na macumba, né? A iniciação do Ifá, né? Que aí o Ifá nunca teve uma frase tão maravilhosa que é com grandes poderes veio grandes responsabilidades, né? Que é do o tio do Homem-Aranha, né? Que provavelmente era babá também. Eu acho que a ideia do Ifá traz muito essa ideia de responsabilidade dentro do poder, né? E você vê que realmente traz alguma coisa bem maior para sua vida, mas ela tem uma contraparte de peso, né? Então, briga assim que o Ifá é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o Ifá, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa iniciação do Ifá e depois a gente pode falar sobre grandes poderes e grandes responsabilidades. Tá bom. Ok, então assim, quando
essa frase que você falou, ela é perfeita. Ifá é para todo mundo, mas nem todo mundo é para Ifá. Visto que Ifá nos dá condições de trabalharmos aquele diamante bruto que nós temos dentro de cada um de nós. E nem todo mundo está pronto para olhar para dentro e se lapidar e ser uma pessoa melhor. Por Ifá, a divindade que conhece todos os mistérios da vida, da criação, o de hoje, o de agora e o do passado e o que vai vir, ele consegue adentrar dentro do Ori, do Abiku, e por fazer isso no processo de iniciação, que é quando tem todo um processo iniciático, e o processo de iniciação de Ifá, ele é extremamente simbólico, muito simbólico, cada processo tem uma simbologia que nos remete a uma filosofia importantíssima, que isso eu já não posso estar explicando em detalhes aqui, porque é um segredo do ritual, eu não posso estar entrando nisso, mas eu posso dizer que isso existe. Então, durante esse processo é gravado no corpo de quem vai se iniciar os símbolos sagrados de Ifá. E é sacado um Odu durante o processo iniciático, que é o Odu de nascimento daquela pessoa. Então, Ifá, ele é o orixá que nos dá a oportunidade de morrermos em vidas e renascermos novamente. E aí nós ganhamos um nome iniciático, que é o nome que Ifá nos dá para a nossa jornada nessa vida atual, porque você acabou de morrer e está renascendo. Então, quando você renasce com um nome, para aquele nome te trazer boa sorte, te trazer sucesso, para que você seja reconhecido. E aí existem pessoas que elas não conseguem codificar a importância de toda essa ritualística, a revelação que o Ifá dá para a gente, né? Porque às vezes acontece de o Ifá dar um EO. O que é um EO? O EO é uma advertência daquilo que é incompatível para o seu Ori. E que, se você não seguir, pode trazer algumas consequências que não serão boas para você. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você não pode usar roupa preta. E a pessoa é tão teimosa na vida dela e fala, não, eu vou usar roupa preta. Então, esse é o tipo de pessoa que não está preparado para Ifá, porque ela não está preparada para as mudanças que ela tem que ter. E durante o processo de iniciação, o primeiro ano é o ano mais intensificado para um iniciado, porque junto de Ifá, nesse processo de Ifá, se assenta Exu junto. Que Ifá e Exu, eles têm um estreitamento importantíssimo na nossa vida. E neste período, Exu, ele vai estar virando a nossa vida de ponta cabeça para que a gente faça as mudanças internas. Então, Ifá, ele fortalece o nosso senso de direção, e nem todo mundo está pronto para ter isso. Ifá, ele mostra o caminho que a gente tem que seguir, e nem todo mundo está querendo seguir o caminho que Ifá mostra para a gente. Por isso, nem todo mundo está pronto. Então, a gente tem que estar muito maduro para quando nós decidirmos se iniciar em Ifá, porque ele vai dar os caminhos para que a gente melhore. Porque quando você se inicia, Ifá, ele mostra aquilo que vai ser melhor para o seu Ori. Só que Ifá não aponta no seu dedo e obriga você a fazer. Ele direciona. Ele não fiscaliza o que você tem que fazer. Ele só orienta. E tem pessoas que não conseguem seguir as orientações. E tem pessoas que no primeiro ano a vida dá uma volta de 360 graus, que a pessoa fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Né? Mas a gente, às vezes, precisa virar de ponta cabeça para a gente se transformar em pessoas melhores. Quando a gente fala, dentro da filosofia de Orixá, a iniciação, ela é uma oportunidade que a gente tem de morrer e renascer em vida, né? E parte por todo o processo de uma criança mesmo. Esse primeiro ano aí de iniciação dentro do Ifá, a gente vai aprender a andar aí com as nossas pernas, a gente vai aprender a caminhar de acordo com aquilo que a gente veio para cumprir. As pessoas também têm essa ideia de vai iniciar em Ifá e a vida vai melhorar, vai iniciar em Ifá e o milagre vai acontecer. Não é bem assim que funciona.
dentro do culto de orixá, milagres assim não existem, né? Porque vai um esforço nosso também. Ifá, ele vai direcionar você dentro daquilo que você veio para cumprir, ele vai indicar posturas que você não deve ter, vai indicar controle emocional, né? Ifá é a sabedoria, né? Ele vai te dar aí como que você vai controlar o seu emocional, como você vai ter um controle emocional, porque é o nosso emocional que lasca a gente, né? Se a gente for observar aí, muitas dessas coisas que acontecem na nossa vida é por conta do nosso emocional mesmo, de perspectivas que a gente coloca em cima das pessoas, em cima de situações e tudo mais. E isso acaba ferindo a gente de alguma forma. E Ifá, ele traz autonomia para você na sua vida. Ele faz com que você tome as rédeas da sua vida na sua mão, né? Para que você cumpra o seu destino e que você seja feliz. Ninguém está aqui para sofrer. Ninguém aqui está para ser triste. O culto de orixá é um culto de alegria, né? É um culto de felicidade. E Ifá quer isso da gente. E ele mostra o caminho para que você seja feliz, para que você seja próspero, para que você seja, para que você tenha uma boa saúde, para que você tenha um bom destino. Ifá, como a mãe fofa falou, ele é a divindade que consegue penetrar no nosso ori e transformar um mau destino num bom destino. Mas isso vai fazer o quê? Como é que ele faz isso? A partir das nossas atitudes, a partir das nossas posturas. Quando ele falar dos euós, ele está dizendo aquilo que a gente não deveria fazer, porque é algo que vai trazer má sorte para a gente, algo que vai ter alguma consequência caso a gente venha fazer. E cabe a nós fazer ou não, e cabe a nós seguir as orientações de Ifá. Dentro do processo de iniciação, além dos euós, é sacado também os odus, né? Os odus do seu nascimento, do seu renascimento. Os odus da sua vida, que são os caminhos aí que você deve seguir, que Ifá revela para você nesse momento. E você seguindo aquilo, eu tenho certeza que você vai ter, sim, uma vida próspera, vai ter uma vida feliz, vai ter uma vida alegre, né? E esse 360 que a mãe falou, que Exu faz na nossa vida, né, no primeiro ano de iniciação, é porque a gente está fora do nosso caminho, a gente está fora do que a gente veio para cumprir. A gente está em sofrimento, porque, infelizmente, o ser humano ele só procura religião, qualquer tipo de religião, na verdade, em sofrimento. Ele vai buscar na religião algo que vai tranquilizar ou apaziguar algum momento difícil que ele está passando na vida dele. E é assim que as pessoas também chegam a Ifá. Geralmente por um sofrimento ou por conhecimento, mas a grande maioria vai por dor, vai pela dor. E ela precisa mudar as atitudes dela. E Exu vai mostrar isso no primeiro ano da iniciação dela. Ele vai fazer o caos, porque Exu é o caos, e é a ordem também, né? A divindade mais dual e controversa que a gente conhece. Exu ele vai fazer sim o caos na sua vida para que ordene a sua vida. Isso depende também da sua postura. E muita gente não quer mudar. As pessoas querem as coisas prontas, elas não querem ter esforço. E aí essas pessoas que não querem esforço, elas realmente não são para Ifá, não são para Orixá. É isso que você falou, eu acho que é o principal. As pessoas que não querem esforço, realmente não vai para... Principalmente porque os EUA não são fáceis, né? Você falou de camisa e tal, mas tem uns muito, muito piores. Assim. Tem. Se tivesse me falado antes que tinha EUA, provavelmente eu nem teria feito a iniciação. Eu não sei, eu fui para o Babaquim, mas na segunda casa. A minha primeira casa foi o Gunxiná. Então eu tenho 2 iniciações e Xangô ainda, que é pouco legal, assim, né? Então, tio, nem me coloquei aqui, mas olha o peso da responsabilidade. E aí o cara fala, primeiro é o ó de todos, você não pode mais começar uma briga. Aí eu falo, mano... Como não? Eu me conhecia o Marcelo Deldébio de 2014, eu tinha um jogo chamado Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, onde eu ativamente começava brigas na internet. E eu falei assim, mano, não dá, cara. Como é que eu vou estar representando o Orixá da Justiça e eu não posso começar essas brigas e coisas injustas acontecendo, e pastores roubando, e charlatões roubando pessoas. E aí você tem que respirar. Esse primeiro ano é muito difícil, porque vai contra... Mas é tudo aquilo que estava meio de ruim para você. E você percebe que a hora que você abandona esses hábitos, na verdade, eram coisas que estavam te travando mesmo. Porque era um Deldébio que era 1000 vezes mais irascível, agressivo e até injusto, às vezes. Então, eu sou testemunho puro de ter existe um Deldébio que é antes de Ifá e
depois de Ifá. E eu gostei tanto que eu fui iniciar 2 vezes no mesmo orixá ainda. E Mas essa é parte eu isso. acho da responsabilidade mesmo, de você ter seu ó, porque parece que o cara vem e adivinha, né? Aquela coisa que você mais tá fazendo Mas de faz. errado, mais faz e mais facilidade, é justamente aquela coisa que você vai falar, não, cara, você. Aí quem disse isso? Você mesmo no outro nível, né? Você tá seguindo aí um orixá. Desculpa interromper, ainda tem até uma pergunta no chat sobre isso, que eu acho bem interessante a gente engatar já nesse assunto. Antes, eu queria pedir para a Mãe Fofa e Pai Alex fazerem uma breve explicação sobre o que é Ori. Nós temos pessoas de várias tradições diferentes, às vezes não tiveram nem contato com Umbanda, nem com Candomblé, muito menos com Ifá. Seria interessante falar que é um conceito bastante importante. E aí, sobre o O, os EOs, eles existem a vida inteira ou eles existem só depois de Fá? Eles têm prazo e tem como descobrir os EOs sem iniciar? Não. Então, assim, primeiro vamos falar de Ori e eu vou chegando. Escreve aí, Alex, para mim não esquecer. Eu lembro vocês. O Marcelo lembra. Você lembra, Marcelo? Para não esquecer. Então, assim, primeiro falar de Ori. O que é Ori? A palavra Ori significa, traduzindo para o português, cabeça. E Ori é um orixá. Então, todos nós temos essa divindade Ori, que é um orixá primordial. Então, quem é Ori? Ori, para todo mundo entender, nada mais é do que a centelha divina do nosso Criador dentro de cada um de nós. Então, Ori é a divindade, é o orixá que conhece a gente, quem nós fomos, quem nós somos e quem nós vamos ser. Ele é o responsável pelo nosso destino, por tudo que vai acontecer na nossa vida. Nada acontece na vida de alguém sem um Ori. Vocês já prestaram atenção quando a gente se reverencia a um orixá? Orixá Xangô. Ori significa senhor ou senhora da cabeça. Então, todos os orixás têm um Ori, porque não existe nada que é criado dentro da criação que não tenha o Deus Supremo, Olodumare, Deus, o nome que você quiser dar. Então, o Ori, não existe Ori igual, porque o nosso Criador não cria ninguém igual. Todos nós somos semelhantes, somos diferentes. Ele cria pessoas semelhantes, mas Ori não tem. Todo Ori é individual, é intransferível, é um orixá pessoal. Eu brinco com as pessoas e falo assim, olha, quando você quer entender Ori, lembra lá do eu sou, é o seu Ori. Exato. Entendeu? Então, a presença eu sou é o seu Ori. O Ori é o nosso orixá primordial, é aquele que sabe tudo e nada acontece na nossa vida se o nosso Ori não permitir. Então, existe Orirerê, que são os bons oris, as pessoas que têm cabeça boa, e Oriburuku, que são os oris de má sorte, que são as pessoas pessimistas, que acontece tudo isso de ruim na vida dela, né? Então, existe. No processo de iniciação, Ifá, ele ajuda a transformar um mau ori num bom ori. Não sei se vocês conseguem compreender isso. Por quê? Porque o Ori é quem vai ditar a regra dos nossos destinos. Então, quando a gente fala de eu-ó, é as advertências, são as incompatibilidades com o nosso Ori. Aquilo que faz mal para o nosso Ori. Então, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que fazem mal para o nosso Ori e a gente não percebe. E a gente só vai descobrir isso quando nós fazemos um processo de iniciação, que nos é revelado aquilo que é incompatível com o nosso Ori. Então, se você não sabe qual é o seu EO, você vai continuar recebendo as influências negativas para o seu Ori sem você poder trabalhar isso. Quando você sabe, você consegue minimizar ou evitar aquilo para você não ter umas consequências futuras. Eu vou dar um exemplo: tem pessoas que saem lá no jogo que ela não deve comer comida muito gordurosa. Por quê? Porque a gordura faz mal para o ori dela. E se a gente for olhar para o lado
da biologia, a gordura, num determinado momento da nossa vida, vai nos trazer consequências sérias de doenças físicas, assim como sai assim, você não pode comer feijão. Tem algumas patologias em que a pessoa não comer o feijão pode trazer problemas sérios de fibromialgia. E quando você faz a iniciação, o seu ORI, ele revela o que é incompatível para que não venha te causar doenças ou morte prematura. Tá? Então, por isso que Ifá é o orixá que prolonga a vida do iniciado, porque ele vai passar as orientações. Então, o EO é para o resto da sua vida. Não tem como você falar, só por 6 meses, não. Existe alguns EOs, dependendo do que você faz, que é por um determinado período, e eu posso dar um exemplo meu, porque quando eu fui me iniciar na África, tem alguns procedimentos, tem algumas iniciações que não são feitas no Brasil, e uns aprofundamentos dentro da iniciação de Ifá, que eu tive que fazer e que só fazia na África. E quando eu fui fazer essa minha iniciação na África, que é o Hipnodu, tem um novo Odu e lá sai mais EO. E eu tive um outro EO que eu tive que ficar 6 meses sem poder pôr a mão num facão ou numa faca. Então, eu fiquei 6 meses sem utilizar isso, mas foi por um período. Mas a maioria dos EOs que trazem na nossa vida alguma complicação séria para a nossa saúde, não é temporário, é para sempre. Porque eu quero aproveitar também que o Alex falou que a maioria das pessoas que chegam lá é pela dor e tal. Isso geralmente tem um pouquinho a ver com o Zeon, mas tem também a ver com a palavra que você falou no começo da entrevista, que é abiku. Que o Nazi também a gente discutiu. Então, quem não assistiu ainda a entrevista do Nazi, pausa, dá uma olhada no canal. Aliás, tem um monte de gente nova aqui, eu acho que é o pessoal que veio lá do terreiro. Segue o canal e aperta o sininho já, porque essa aqui é a entrevista 580. Então a gente tem muita entrevista de várias coisas diferentes, desde astrologia, maçonaria, Rosa Cruz, Umbanda, Quimbanda, o que vocês imaginarem, a gente trouxe. Então, dá uma olhada na entrevista do Nazi, que ele vai falar bastante de Abiku. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho disso daí, já que vocês só jogaram a palhinha no começo da entrevista e não falaram mais nada. Tá bom. Abiku, A palavra... sabe por trazer pessoas para o IFA, né? Porque senão a pessoa morre antes de chegar no IFA, às vezes. É verdade. A palavra biku, ela vem da junção de 2 verbos em Yorubá, binascer e morrer. Então, a palavra em si significa nascido para morrer. Mãe fofa, então, né? Se a gente for olhar pela palavra, todos nós somos abikus, porque todos nós nascemos e morremos. Então, o abiku, existem vários tipos de abiku. Então, tem aquele abiku, que é o abiku de morte, que ao nascer, antes de nascer já morre, ou quando ao nascer também morre, ou morre quando é criança. Esses são os abicus mais hard, que eu falo, né? Mais grave, porque são aqueles abicus que vêm com morte física. Só que também existe um processo de abicuísmo, que é uma morte na sua vida. Então, a morte de um relacionamento, a morte financeira, porque você pode ter um sócio oculto, e esse sócio oculto está relacionado ao seu processo de abicuísmo, né? E que ele vai roubar você e vai levar você sempre para uma miséria. A morte social. A morte social, a morte em família. Então, o processo de abiku, ele é muito extenso e ele é muito mais sério, né? Então, todos nós somos, cada um de nós temos um tipo de abicuísmo na nossa vida. E tem aqueles felizardos que o processo de abicuísmo dele, ele nasce, fica passivo e ele vai morrer com aquele processo passivo e tá tudo bem. E o outro não, ele vai passar aí num período da vida dele onde o processo de abicuísmo dele vira ativo. E aí começa a vir a cobrança dos pactos que ele fez antes de vir para cá.
Mãe fofa, você está falando para mim que eu fiz um pacto antes de vir para cá? Pois é. Não só um. Vários, inclusive, né? Então, como eu falei aqui de socioculto, deixa eu explicar isso para vocês entenderem. Tudo que nós temos no plano material, nós temos no plano espiritual. O que é isso? Você tem uma família espiritual. Você tem um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, um sócio, na sua contraparte espiritual. E quando nós vamos encarnar, nós fazemos alguns pactos com eles, e quando chegamos aqui, eles fazem o quê? Cumprir os pactos. Então, eles vêm para fazer esse pacto ser cumprido. Ai, mãe fofa, um processo de iniciação vai cortar o meu pacto? Vai quebrar o meu pacto? Não. Você não quebra um pacto de Abicum, você ameniza o pacto de Abicum. A iniciação que você faz é para te fortalecer, para você ter forças para que você consiga vencer os pactos que você fez com a sociedade. Porque se cortar um pacto de Abicum, o Abicum morre. Então você ameniza, você afasta. Então quando a gente faz Ifá, e vai lhe dar alguns outros orixás que a gente deve cultuar ou se iniciar. Por quê? Porque esses orixás vão apaziguar esse pacto que nós fazemos. Vão fortalecer também, né? Essas outras iniciações fortalecem a gente. E esses pactos, eles têm ligações com os nossos EWOs. Os EWOs não são ao acaso, né? Geralmente, os EWOs, eles estão ligados a alguma atitude ou algo que vai estar relacionado com um pacto que a gente fez e vai causar a nossa morte em algum sentido. Não só na morte física, como a mãe falou. João, como é que estão as perguntas? Tem algumas perguntas, 2 já foram respondidas. Tem uma aqui que pediram para falar sobre o culto das Iamis. Não tem muito o que falar do culto das mães, né? Na verdade, tem muito para falar do culto das mães, mas não é muito que pode ser aberto, né? Dentro do ritual de Ifá, na verdade, as mães elas estão presentes em todos os rituais, né? Quando a gente fala de Yami ou Xorongá, elas são as grandes mães da criação. Elas são... a gente sempre fala delas no plural, né? Porque o que seria Yami? Yami, para a gente ter uma ideia dessa força, é como se a gente juntasse toda a força e todo o poder do feminino, de todas as fêmeas, não só dos seres humanos, mas de todas as fêmeas da criação, a gente tem uma ideia mais ou menos do poder de Yami ou Xorongá. Elas são as regentes do útero, né? São as senhoras das vísceras, são as senhoras da vida, as senhoras da terra, né? O nosso planeta pertence a Yami, a terra que a gente pisa pertence a Yami. Tudo que a gente vê pertence a Yami, na verdade, né? Elas são as grandes mães geracionistas aí da criação. E eu brinco, eu falo assim, que as mães Yamins ou Xorongá é o chão que a gente pisa, é a água que a gente bebe, é o ar que a gente respira, é a comida que a gente come, porque elas são a vida, né? E essa história que as pessoas falam, ai, homem não pode cultuar Yamin. Mentira! Porque Yamin, ela está no masculino e no feminino. É que dentro do culto de Yamin, os homens podem ir até um determinado momento, onde as mulheres vão até todos os processos que tem. Mas o culto a Yamin, ele só existe com a junção do masculino e do feminino. Ai, mãe fofa, as pessoas... Eu já ouvi falar que Yamin odeia os homens. Não. Ela fica irada com os homens que não respeitam as mulheres, mas não que a Miss se vira contra alguém, porque ela é o útero e todo mundo saiu de um útero. A primeira casa, a primeira moradia de um espírito, de um ser, é dentro de um útero. Então, para o culto como um todo, todas as mulheres devem ser reverenciadas, porque quando você reverencia uma mulher, você está reverenciando o útero dela e você está reverenciando as grandes mães, né? E é um culto lindo, é maravilhoso. Também acho que todo mundo tem que se iniciar nas mães, tem que reverenciar elas, tem que trazer o poder delas. E é uma coisa muito legal, quando a gente faz o pacto com o Yami, a gente não pode utilizar do conhecimento
dela, das coisas que nos é passado para prejudicar ninguém. Porque você não pode ir contra a vida. E quando você faz a maldade para alguém ou prejudica alguém, você está indo contra a vida de alguém, contra o sucesso de alguém. E aí sim a gente tem a fúria das mães, né? A fúria das Yamis, quando a gente atenta contra a vida. E por isso, por ser um culto tão poderoso, né? Por ser uma energia tão forte, uma energia tão poderosa, não se passa muito conhecimento, principalmente para o que é chamado dentro do culto de formiga, né? Que são os não iniciados. O conhecimento dentro do culto de Yami Oxorongá fica restrito para os iniciados, ou para os pactuados aí com Yami. Porque, assim como a gente falou lá do Ifá, né, que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, a mesma coisa são para as mães. Ela exige postura, ela exige disciplina, ela exige ordem, organização, sabedoria e sensibilidade também, que a gente está falando de um poder feminino, né, de amabilidade também. Então, as questões de um bom caráter, né? Então, as coisas sobre o culto das mães não são abertas. Assim, não dá para a gente ficar falando muito sobre as mães, porque o que interessa mesmo é velado só para os iniciados. Mas olha, gente, se vocês tiverem a oportunidade, faça. Porque quando a gente se inicia nas mães, a gente se inicia nas mães para a gente ser o número 1. Para a gente se sobressair em cima de tudo e de todos. E para a gente ser blindados e protegidos na nossa jornada e na nossa caminhada. Quando a gente fala de Ifá, né, Ifá fala sobre o autoconhecimento, sobre a sabedoria, né, como a gente comentou aqui, sobre você tomar aí as rédeas aí, a liderança da sua vida, a liderança do seu destino, e se iniciar nas mães é se tornar uma águia, né, se tornar aí um líder de si mesmo, e não deixar se ser manipulado aí por situações ou por pessoas e tudo mais. E enxergar o que as outras pessoas não enxergam, principalmente na nossa vida. A gente conseguir olhar para dentro e entender quem realmente nós somos e qual o nosso papel. Então, quando a gente se inicia no orixá, é mais para a gente se lapidar, é para a gente se melhorar, é para nós sermos pessoas melhores a cada vez mais. E eu brinco, é para a gente tratar as nossas loucuras, porque todos nós somos loucos. Quando a gente fala de iniciação em orixá, seja lá qual for, é muito mais pela gente, né? É se iniciar em orixá para ter aquele axé vivo dentro de você, para que você possa absorver aquelas virtudes. Todos os orixás, quando a gente fala que os orixás, eles fazem parte de uma filosofia, muito mais do que uma religião, porque eles trazem virtudes a serem desenvolvidas. Virtudes que você precisa desenvolver aí na sua vida, dentro de você, no seu dia a dia, através de posturas e tudo mais, que vão melhorar a sua vida, e não a vida da pessoa. Talvez o Marcelo comentou do eu, de não poder brigar, de não poder iniciar uma briga, né? É muito mais sobre você, o quanto isso te fazia mal. Né, o tanto de energia que isso que circulava aí ao seu redor e que te desgastava de alguma forma, né? Evitar fazer isso é evitar um desgaste para você. Exato, e agora eu não preciso brigar. Xangô vai lá e trucida quem começar a briga, então eu não preciso mais começar. E a coisa é tão absurda. Mas ele demanda ética, ele demanda postura, ele demanda fio, né? A gente tem aquela coisa que até o Babá falou, você tem que ter a postura ética do orixá. Porque se você se torna o avatar incorporando, você torna a representação daquela energia, e aí você começa a fazer um monte de cagada, e vai sendo injusto. Vou citar o meu exemplo, que é mais fácil, eu acho. O pessoal que me conhece há anos. Se eu começasse a ter um comportamento antiético, injusto, que as coisas que estão saindo de uma divindade da justiça, do rei, não ser magnânimo, não ser generoso, eu me afasto da energia do poder de Xangô. E aí todos aqueles demônios, inimigos de Xangô, criaturas do inferno e etc., que adorariam bater no Xangô, mas não conseguem, em quem eles vão bater? Você que está assistindo a gente, quem eles vão bater? No Xangô ou naquele filho da puta que se iniciou de Xangô e se desviou do caminho e está lá de zebrinha no meio da savana? Então, a pessoa que se inicia e não tem essa postura,
digna, ética. Cada orixá você vai ter uma qualidade, né, divina, né? Isso. Se você não tiver essa qualidade, você vai ser trucidado pelos próprios demônios. Então não tem essa de, eu vou dominar o demônio. Não vai. Não. Então, ou você se torna o orixá, ou você vai ser atropelado pelos inimigos do orixá, né? Então o Ifá ele não tem um meio tempo, você não tem como sair do trem. E você sabe que para os africanos, o que é mais poderoso para eles é eles baterem no peito e falar: eu sou o Xangô encarnado. Por quê? Porque eles absorvem de tal forma para dentro da vida deles o comportamento, a virtude do orixá, que eles nem precisam incorporar, porque eles já são o próprio orixá encarnado por conta da postura, do caráter e da ética deles. Então, isso é muito mais importante para eles do que o dinheiro. É legal Isso a é gente comentar. assustador, essa sensação de estar possuído pelo orixá. Ela é incrível, assim. Eu, por mim, falava assim, todo mundo junta dinheiro e se inicia no Ifá. Até seus inimigos, até meus inimigos, porque se eles pisarem na bola, eles vão se destruir sozinhos. Então, todo mundo deveria se iniciar. Eles não deixaram de ser inimigos, na verdade, né? E Deixam. é interessante você falar sobre isso de orixá, porque aqui no Brasil a gente tem uma visão muito distorcida do que é orixá. Você comentou de Xangô e tal, de ser filho de Xangô. Aqui no Brasil, o pessoal tem a ideia de que usar o orixá para, como que eu posso dizer? Para justificar os desvios de caráter daquela pessoa, né? As pessoas falam hoje, eu sou do orixá tal, igual como se fosse um signo do zodíaco, né? O povo adora falar, por exemplo, do povo da Yansan. Eu sou barraqueira mesmo porque eu sou filho de Yansan. Eu sou louco mesmo porque eu sou filho de Yansan. Porque o Oiá é viva em mim. Não. Se o Oiá fosse viva em você, você iria agir com a razão e não com a emoção. Você iria controlar a sua impulsividade, porque é isso que o Oiá nos ensina. É isso que Yansan nos ensina. Então, quando a gente fala de orixá, é importante trazer essa visão de virtudes, como você comentou, como a mãe também comentou, porque isso é que precisa ser desenvolvido. O que, por exemplo, no filho de Oiá, o que precisa ser desenvolvido no filho de Oiá? O autocontrole, o controle da autossabotagem, né? O controle das emoções, a impulsividade, e não usar da Oiá para justificar a sua loucura. Eu queria aproveitar esse gancho. A gente falou no começo, vocês falaram no começo que é uma filosofia, não é exatamente uma religião. O Babá fala que é uma filosofia pragmática, né? Uma coisa que a gente tem que incorporar na vida. E é bem o que vocês estavam falando. E ao mesmo tempo, né, a gente entrou nesse negócio do o que o orixá não gosta, né, o contra-axé, o que você não deve fazer para desagradar esse orixá, entrando nessa parte ética. A gente sabe que no Brasil a gente tem vários cultos afros com éticas diferentes, com pensamentos diferentes, como você age em sociedade. Eu queria perguntar para vocês, o que é mal no Ifá? É possível... o que a filosofia de Ifá pensa, por exemplo, do ataque, do famoso fazer a macumba para alguém? Como isso é visto? Isso é visto como um mau comportamento e mau caratismo da pessoa, né? Então, assim, nenhum orixá ou ninguém vai chegar e vai falar o que você tem que fazer ou não. Então, o Ifá dá o direcionamento para o nosso sucesso. Mas se você quer usar do seu conhecimento para prejudicar alguém, você tem que saber que vai ter uma consequência na sua vida, isso lá na frente. Ou na sua vida, ou na vida das pessoas que você ama. Só que o que é legal dentro da filosofia é que não existe um julgamento. O que Ifá diz é: a mão que abençoa não amaldiçoa. A boca que abençoa não amaldiçoa. Então, não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vai seguir um caminho, ou vai seguir o outro. Mas não existe uma coisa chamada julgamento. Não existe julgamento, mas existem as leis universais, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de cultuar orixá, como a gente falou, cultuar as mães, na verdade, cultuar orixá é cultuar a vida. Como a mãe falou aqui no começo, os orixás são forças da natureza, certo? Então, a gente depende da natureza para viver. Então, cultuar orixá é cultuar a natureza e é cultuar a vida. Qualquer ação que eu tenha contra a vida, eu estou tendo uma ação contra o orixá.
Cultuar o orixá é cultuar a felicidade, é cultuar o prazer, né? E qualquer ação que eu tenha contra a felicidade da outra pessoa, qualquer ação que eu tenha contra a vida da outra pessoa em todos os sentidos, eu estou fazendo um contra-axé também com o orixá. E isso vai ter alguma punição. Isso vai chegar em algum momento que eu vou ter que aprender aí a ser responsável pelas minhas ações, boas ou más. Que, no entanto, um dos maiores contra-axé de um iniciado é falar mal do outro, é julgar a outra pessoa. Um iniciado, ele não pode sair falando mal dos outros. Por quê? Porque o ori da outra pessoa, ele é reativo. E se o ori de alguém entrar em conflito, que a gente chama de demanda de ori, não existe ebó no mundo que vai desmandar enquanto você não pedir perdão para aquela pessoa que você falou, que você julgou. Então, é falar dos outros, julgar os outros, fazer coisas contra o outro, é um contra-axé, principalmente para um iniciado. Por isso que o iniciado ele tem que se preocupar com a vida dele, né? E não com a vida do outro. Eu acho que isso serve para todo mundo, né? Porque tem muita gente aí que a vida não anda porque não cuida da própria vida. Cuida tanto da vida do outro, fala tanto da vida do outro e a própria vida não anda. Por quê? É o que a mãe acabou de dizer. Isso algumas sabedoras também chamam de vingança de ori, né? Porque é o teu ori te protegendo. Ele não é a tua divindade primordial. Ele não é o responsável pelo seu caminho, pelo seu destino. Tudo não acontece na sua vida se o ori permite. Então, se você não deve algo e as pessoas estão te acusando de algo que você não deve, o ori também te protege disso. O ori é o nosso maior defensor. Ele é o nosso maior protetor. Por isso a gente tem que cuidar muito do nosso ori. Por isso que a gente tem que fortalecer muito o nosso ori. Por isso que eu brinco para todo mundo. Eu vou morrer me iniciando, porque eu quero meu ori bem fortinho, bem vitaminado. De axé. De axé. Eu queria também perguntar um pouquinho sobre Exu. O pessoal está falando nos comentários, né, que aí eu vou complementar uma pergunta que o pessoal pensa às vezes na Umbanda, e principalmente agora que a Quimbanda, e principalmente na Quimbanda Circo, que está meio em moda agora, é achar que Exu é tipo um empregado seu, que você vai chamar, e o pacto você vai mandar e fazer e acontecer e tal. E tem uma galera entrando de trouxa e gastando uma grana nisso e achando que vai virar o super mandador de Exus, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é Exu, o orixá Exu, e como é que é a relação do Exu com os seres humanos, e a dos seres humanos com o Exu da maneira real. Primeiro, quando a gente fala dentro do culto tradicional, né, quando a gente fala de Exu, a gente não está falando do tranca-rua, não está falando do marabô, dos sete encruzilhadas, nada disso. Esses são espíritos humanos, né, que tiveram uma encarnação aí como humanos e assumiram uma roupagem aí, um arquétipo dentro da espiritualidade e se apresentam, incorporam hoje nos terreiros de Umbanda como Exus. Quando a gente fala de Exu no culto tradicional, a gente está falando do orixá Exu, que também não é nada do que as pessoas falam por aí, né? Que Exu é mentiroso, que Exu é o caos, que Exu é beberrão, que Exu não é nada disso. É mulherengo, né? Não é nada disso. O diabo, né? O Satanás, nada disso. Exu é um dos principais títulos de Exu na ordem, é ótimo. Um dos principais títulos de Exu em África é Obassuru. Ele é o senhor da paciência. Exu é o senhor da ordem, é o senhor do bom comportamento, da disciplina, do bom caráter, da organização, da sensibilidade. Ele é um grande senhor da justiça, né? O senhor também da vitalidade. Todos nós precisamos do axé de Exu para estar vivos. Do silêncio. Exato, o senhor do silêncio, né? Muito mais do que do que o povo fala que Exu é festa, ele é também. E alegria, ele é a vida. Ele é alegria, ele é a vida, mas ele também é o senhor do silêncio. Porque quando a gente fala de orixá, a gente fala de autoconhecimento. É através do silêncio que eu consigo me reconhecer. É através do silêncio que eu consigo conhecer quem eu sou. Legal. Aproveitando esse gancho de Exu aqui, teve uma pergunta, por que ninguém pode ser filho de Exu? Aí eu queria que vocês falassem também, porque em algumas tradições não pode ser filho de Exu. Queria que vocês falassem também como é visto e qual a opinião de vocês sobre a coroa de orixás, né? Existem tradições diferentes, interpretações diferentes. Como é que o culto tradicional vê isso? Como é que vocês veem isso? Posso falar?
Existem sim filhos de Exu em sua coroa. Só que o orixá Exu ele é muito seletivo, não existe tantos filhos de Exu. Mas existe sim filhos de Exu, sim, na sua coroa. Eu não estou aqui para julgar e nem para falar mal de ninguém, porque cada um tem o seu conhecimento. Mas o conhecimento que eu tenho dentro da filosofia é que Exu é fundamental na vida de todo mundo, principalmente de quem é sacerdote. Todos os sacerdotes deveriam se iniciar em alguns orixás para que ele tivesse força para poder ter mais axé e trabalhar. E um dos principais orixá é Exu, né? Lá atrás eu aprendi com o meu pai, que ele aprendeu com a mãe dele, que quando a pessoa era filha de Exu, deveria se iniciar em algum, para não se iniciar em Exu, para que a pessoa não se desvirtuasse do caminho. Assim como se a pessoa fosse filho de Ibeje, não se iniciaria em Ibeje, se iniciaria em Oxóssi, para que a pessoa não se tornasse uma pessoa infantil para o resto da vida. E eu passei um período da minha vida acreditando isso e defendendo isso. Quando eu conheci a filosofia do orixá, que eu fui para a África, que eu conheci o que é Exu, eu compreendi que isso que eu aprendi não é que está certo ou errado, mas é uma inverdade dentro de uma filosofia. Uma visão diferente. É uma visão distorcida. distorcida. E tá tudo certo, a gente não vai criticar em relação a isso. Mas Exu, ele é o orixá importante para a vida de todo mundo. Todo mundo precisa de Exu. Não existe um ser humano que não precisa de Exu. Que, no entanto, Exu é tão importante em qualquer culto que seja, que ele é o primeiro a ser saudado, é o primeiro a ser invocado, é o primeiro a ser oferendado, porque sem Exu não se faz absolutamente nada. E Exu também é o senhor da comunicação, né? Você perguntou sobre essa questão de coroa espiritual dentro do culto tradicional, isso não existe. Dentro do culto tradicional, eles não têm essa questão de orixá de frente, orixá juntó, orixá ancestral, nada disso. Na verdade, é o teu ori, é o teu orixá principal, e Ifá aponta quais são os axés que faltam, quais são os axés que seria recomendado que você se iniciasse para você ter esse axé na sua vida. Então, em África, eu posso me iniciar em 300 orixás, se eu quiser. Aqui no Brasil, a gente tem aí a iniciação em orixá de frente, orixá juntó, e às vezes um orixá ancestral, mas a grande maioria das casas é orixá de frente, né? Que é o principal. Em África, isso muda. É só o ori. O ori é o principal. E os outros orixás que você se inicia são axés que faltam para a sua vida. E o orixá está disponível para todo mundo. Então, todo mundo pode se iniciar em todos os orixás, se quiser. Não sei se respondemos a pergunta que vocês queriam. Responderam. Queria fazer outra pergunta. Os dois vieram da Umbanda, os dois se criaram na Umbanda, e num determinado momento da vida de vocês... Eu vim do Candomblé de Angola. Depois da Umbanda, mas culto afro-brasileiros, porque o que eu quero saber, o que vocês sentiram a maior diferença que vocês sentiram quando vocês aprenderam orixá pelo viés africano? Vocês acham que houve distorções, o conhecimento veio parcial? O que impactou mais vocês nisso? Então, se a gente for falar de uma história, vieram africanos de vários territórios da África, não foi específico de um determinado lugar. E a África, ela é imensa, ela tem várias divindades, e cada território cultua um determinado orixá de uma determinada forma. E quando chegou aqui, se juntou vários conhecimentos e se criou o que é hoje, que se virou uma tradição, e essa tradição deve ser seguida porque alguém idealizou isso, e se isso foi idealizado, é porque teve uma permissão, né, dentro da espiritualidade para que isso acontecesse. Então, na África não existe candomblé, não existe umbanda. Tanto candomblé quanto umbanda são religiões brasileiras, tá? Na África se existe o quê?
o culto à natureza, que é os orixás. Então, lá você vai se iniciar, lá não tem casas de ilês, né? Casas de candomblé, nenhum local. As iniciações, às vezes, são feitas na sala da casa do babá, da iá, né? Do sacerdote, porque eles iniciam as pessoas no ponto de força da natureza, muitas vezes. Né? Tem determinado, que nem a gente estava falando de Exu, tem determinados Exus, Orixá Exu, que ele tem, você tem que ser iniciado numa estrada, né? O Exu Onã, você vai no meio de uma encruzilhada para fazer a iniciação desse orixá. Então, houve umas distorções porque se juntou, porque orixá na África é a simplicidade. Se a gente fosse seguir aqui no Brasil realmente toda a rigidez que existe dentro da filosofia do orixá na África, não teria, ninguém ficaria. Tanto que quando a gente fala de orixá em África, a gente acha que você vai chegar na África e Oxalá vai estar lá na frente, né, te recebendo no aeroporto. Na verdade, não é bem assim. Existe mais cultuadores de orixá no Brasil do que em África, né? São algumas comunidades que cultuam o orixá, que lá ainda chamam de culto tradicional. Então, são algumas comunidades que ainda cultuam o orixá. Aqui no Brasil tem muito mais cultuadores, até por conta da expansão que se deu do culto de orixá aqui no Brasil, né? Atingindo aí várias classes sociais, várias etnias, várias culturas e tudo mais que tem aqui. E lá a gente tem que ver dessa divisão territorial, né? Então tem coisas que é cultuado em Benin que não é cultuado na Nigéria, mas existe e que Essa era a veio para o minha próxima Brasil. pergunta. Como é que é lá na África, né? Porque não é na cidade, você tem que entrar. Então vocês chegam no avião. Então como é que conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua primeira viagem para lá? O que você sentiu? Como é que foi a experiência? Quantos dias Olha, ficaram? O que fizeram? a minha primeira ida para a África, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu sou daqui. E eu brinco, né? Eu falo, eu sou africana. Porque imagina você chegar num lugar e você olhar para aquele lugar e falar, cara, eu sou daqui, isso aqui me pertence, eu não queria voltar mais para o Brasil. Eu só voltei porque eu tenho obrigações aqui, como uma senhora, e se não fossem essas minhas obrigações, eu não teria voltado. Então, existe na África, e quando eu cheguei lá, eu comecei a falar Adupé, Mojubá, né? Falar um pouquinho do Urubá, que eu sei falar, algumas palavrinhas, e as pessoas, tipo, me olhando, porque eles falam inglês, francês, né? E pouquíssimos falam mesmo Yorubá. Então, só vamos entender quem fala Yorubá, quem realmente é do culto, do orixá, e o Yorubá deles tem modificações de bairro para bairro, é como se fosse um dialeto, né? E é uma coisa assim, gente, eu recomendo todo mundo ir. É maravilhoso. É outro mundo, É é outra outro mundo, visão. outra É realidade. bem outra realidade, é bem diferente de tudo que a gente conhece aqui. A gente foi com o Dudua, né? Então não dá para falar para você como é a África, né? Sim, Por é quê? pelo ponto de Primeiro, vista específico de porque a vocês, gente né? foi para a Nigéria junto com um grupo, né? A Voltado gente para a foi espiritualidade. voltado para a espiritualidade, a gente ficou no Dudua, na casa mãe, né? Lá no Dudua, na Nigéria, Que é a que maior também casa lá dentro da África, desculpa te imagina, cortar. é a maior casa de axé lá também dentro da África, e que também é uma outra realidade que não condiz com a realidade aí Das da outras população casas, das tá? outras casas, ou até mesmo da população da Nigéria. A gente foi muito bem cuidado lá pelo Baba King e pelos babás e pelas iás que são vinculados ao Ao Odudua, Dudu, né? A gente não passou nenhum tipo de perrengue, nenhum tipo de necessidade, quase né? 300 pessoas cuidando da gente. Se vocês têm noção, é babá, é IA, que são top iniciados, carregando balde d'água e dando banho na gente, tá bom? E aqui enquanto algumas pessoas que assumiam um carguinho, nem olha para a cara do iniciado. Exatamente. Então, eles cuidam da gente como bebês, como crianças, e eles que fazem tudo. E uma coisa que a gente observa, pelo menos dentro da comunidade de orixá, é que não tem essa. Existe o respeito,
mas não existe disputa. Nenhum quer ser melhor do que o outro, né? Que é diferente do que a gente vê aqui nas casas no Brasil, tanto de Umbanda quanto de Candomblé. Infelizmente, a gente vê isso aqui no Brasil, é um querendo ser melhor do que o outro, né? E lá eles ensinam pra gente que nada é feito, que tudo é feito em comunidade, tudo é feito em grupo. Não se faz nada sozinho. Eles não fazem uma iniciação sozinho. É lógico, tem os especialistas em determinadas iniciações. Então, assim, não é só uma única família que vai fazer iniciação. Vem famílias de tudo quanto é lugar que são associados ao Baba King, ao Dudua, para trazer o que é de melhor. Então, o Baba King, ele procura trazer o que é de melhor para o nosso Uri. Então, ele traz os especialistas. A última vez que nós fomos agora para a África, o Babá trouxe a primeira Ialorixá da Oxum, de Oxobô, que é a principal, a número 1, a que manda em tudo e em todos, fazer o processo iniciático na gente. Ela saiu de Oxobô e foi para a nossa casa no Dudua para iniciar todos nós na Oxum. Então, vocês têm noção do que é isso? Assim como o principal Babalaú, né, de Babalorixá de Xangô, da cidade de Oió, foi até o Dudua também para fazer as nossas iniciações em Xangô, em Oiá. A gente teve uma visão do que é Nigéria, né, do que é Abeokuta, que foi onde a gente ficou, quando a gente foi visitar a feira, né? Assim, o saneamento básico não existe, né? Bem diferente do que a gente tem aqui. É uma cultura totalmente diferente do que a gente tem aqui. É tudo muito simples e, ao mesmo tempo, é tudo muito rico. É uma cultura muito rica, né? De simbolismos, de significados, de natureza mesmo, de puta natureza. E axé, e muito axé. Eles têm bem muito diferente axé, do que a gente... Lá a gente entendeu o que é magia. Aqui a gente brinca de magia, lá a gente conheceu o que é magia. A gente viu coisas assim, fora do normal, né? Coisas que você fala, nossa, isso é ficção científica. Não, a gente conseguiu ver o que é uma manifestação espiritual, né? Que a gente aqui tinha até como lenda, lá a gente viu que o negócio é real. Que acontece mesmo, que eles têm o poder. E é nisso que eles trabalham. Então, o que é mais lindo de todos eles não fazem absolutamente nada sozinho. Então, tem lá o Babá Xangô, ele vai fazer iniciação, junto com eles estão todos. Tem lá o Babá Ajagumalé, junto com eles estão todos. Tem a Iaebé, junto com elas estão todos. Então, nenhum deles passa pela frente do outro. Exatamente. Todos eles trabalham junto. E o que é mais lindo é que eles fazem o tempo todo na alegria, na brincadeira, né? Isso mostra o que é orixá, porque orixá é felicidade, é leveza. Você tocou num ponto que eu acho vital, que você falou que... Eu vou completar até que eles são humildes, no sentido da palavra. Sim. Porque os caras, tipo, vem o top, né? A Yaya Exu, ou os Tatai, e a mulher é reverenciada, ela é praticamente realeza na vila onde eles estão e tal. E aí você vê esses caras, e a coisa que eu mais gosto de fazer, antes de vocês me conhecerem, tá, eu passei anos visitando o terreiro, de tudo que vocês imaginarem, né? E aí você vê os caras que pegam assim, mãe pequena, mano, só falta de chamar os filhos do santo para vir coçar o saco deles, assim, e aí vira rei na barriga. E lá você tinha uma pessoa que era literalmente alguém da realeza e tal, e estava lavando o prato quando ninguém estava olhando. E isso é a coisa que pega. Que você fala assim, essa pessoa realmente ela faz o que ela prega de verdade. E no IFA eu percebi que as pessoas que realmente estão dentro dessa parte espiritualizada alta mesmo, né, elas cuidam dos outros. E não elas esperam que os outros venham servi-las e etc e tal. E eu acho que isso foi um ponto assim que para mim foi crucial de ter assim ido pro Duduá e percebido essa galera que veio da Nigéria, né? Que eles podiam estar aqui, se fosse desses qualquer outro lugar assim, eles iam estar sentados num trono com pirilampos de carnavalescos em vários, e eu já vi várias casas de candomblé que parecem um barracão de carnaval, aonde os caras estão ali há um pouco mais tempo, querem ser tratados como se fossem o
o rei da cocada preta, e Sim. serem servidos e o princípio do Ifá é ao contrário, né? Cara, as pessoas que estão nas posições de liderança, elas servem aos outros, né? Elas cuidam dos outros, elas são os caras que lideram pelo exemplo, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso daí. Uma das coisas que o Baba King mais fala é que o papel do sacerdote é servir. Servir o orixá e servir as outras pessoas. Exatamente. E olha, você conheceu uma pessoa. Bom, todos os babás e as iás que o Baba King trouxe, elas são extremamente reverenciadas nas cidades dela. Mas uma coisa interessante, aqui no Brasil se diz que mulher não está no culto de Egungun, não é verdade? Pois o Babá trouxe e traz todo ano a Yagan. A Yagan é a sacerdotisa de Egungun. É ela quem conduz todo o rito e o processo iniciático de Egungun. E aqui vem a nossa Yagan, ela é a Yagan número 1 da cidade de Ogum. Tudo que acontece dentro das famílias que cultuam Egungun passa pelo crivo dessa mulher. Aliás, dá uma palhinha para o pessoal que está em casa, eles não sabem disso. Na África é um pouquinho diferente daqui, você tem as cidades dos orixás, né? Fala um pouquinho desse tópico, que acho que a gente é meio óbvio e tal, a gente acaba esquecendo, mas para quem está em casa e tem aquela ideia de que no terreiro tem todos os orixás, né? Explica um pouquinho como é que é na África. É porque em África, orixá também é tido como um ser que viveu, né? Então, a Oxum, por exemplo, a gente diz que a cidade de Oxobô é a cidade de Oxum, porque Oxum viveu na cidade de Oxobô. Inclusive, o rio Oxum, é até bonito a lenda, né? O Itan que eles contam, eles falam que Oxum, ela era uma princesa na cidade de Oxobô. E numa época onde a cidade estava passando muita fome, muita sede, e Oxum não tinha como uma líder alimentar esse povo todo, ela se transformou num rio, que é o rio Oxum, que corre lá na cidade de Oxobô, para que ela pudesse alimentar e nutrir toda a comunidade dela, toda a cidade dela. E em Abeokuta, por exemplo, que é o estado de Ogum, é porque Ogum viveu na cidade de Abeokuta. Lá é onde está o assentamento primordial de Ogum, lá na cidade de Abeokuta. E por conta disso, um pouco do culto de orixá lá chega a ser um pouco folclórico, né? Todo mundo sabe da existência de Oxum, por exemplo, em Oxobô, mas não é todo mundo que cultua Oxum, entende? É tido como uma divindade folclórica, até porque a grande maioria dos africanos hoje são protestantes ou muçulmanos. Só para quem só é Oxum mesmo, uma divindade orixá, para quem é do culto. Então, existe essa especialização em cada bairro, em cada cidade, num determinado orixá, onde aquele orixá viveu e tem essa predominância. E aí tem as famílias, né, que são descendentes deste orixá, que eu acredito que é daí onde surgiu esse negócio de pai e mãe de cabeça aqui no Brasil, né, uma correlaçãozinha aí. E esses descendentes são os especialistas naquele orixá. Então é a família que cultua aquele orixá. E aí eles trazem, aí o Baba King traz esses especialistas para fazer as iniciações lá no Odudua. Mas cada cidade tem um orixá principal. E aí a gente fala de outros orixás, né? Que a princípio não eram orixás iorubás e que foram agregados, né? Como, por exemplo, o Mulu, né, mãe? O Mulu, ele não é da Nigéria, mas hoje a Nigéria é uma das cidades que mais cultuam o Mulu. E por que disso? Porque veio uma escrava para essa cidade e a Ifá falou que ela iria trazer um novo culto, uma nova cura através de uma outra divindade. Então, só para vocês verem, então, quando a gente fala de escravidão, dentro da África sempre teve um processo de escravidão, que eles se escravizavam entre eles. Então, ela era de uma outra cidade, que agora não me recordo o nome, e foi para a Nigéria,
né? Abeokuta, na verdade, se eu não me engano. Ela foi para Abeokuta e lá ela trouxe o conhecimento de Omulu, de Nanamburuku, que na verdade para eles Omulu e Nanamburuku é o mesmo orixá. É o masculino e o feminino numa única divindade. E é lindo, gente, é lindo. Conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai se apaixonando. Cada vez mais, Cada né? vez mais, você não quer sair nunca. Aí você conhece a filosofia, a virtude daquele orixá, você fala, não, eu vou me iniciar nesse orixá. Aí eu brinco e falo que nós somos os loucos das iniciações. Porque você começa a estudar aquela virtude e você vai se aprofundando. E uma coisa muito linda, lá você também faz processos iniciáticos nas virtudes, nas forças de determinados animais, né? Como o Elim, que é a força do elefante. E Kum, Que é o leopardo, né? Aí tem o crocodilo, que você faz para você trazer aquela força daquele animal para a tua vida. E quem vai direcionar isso é o seu Ori. O seu Ori, ele fala o que você precisa fazer. E quando o João perguntou a diferença aí do orixá, né, dentro da Umbanda e a diferença do orixá dentro do culto tradicional, a gente foi buscar o orixá dentro do culto tradicional porque aqui no Brasil o orixá foi muito engessado por questões culturais, por N questões aí, que eu acho que não cabe entrar aqui, mas lá é o culto livre do orixá. É o que realmente significa orixá. Qual é realmente aquela virtude do orixá. Quando a gente fala de se iniciar em orixá, você vê eu e a mãe fofa o tempo todo falando de iniciar em orixá, iniciar em orixá, iniciar em orixá, não é para ser melhor do que ninguém. É porque quando a gente inicia naquele orixá, a gente tem como que eu posso dizer, uma facilidade maior de desenvolver aquelas virtudes dentro da gente, para a gente ser pessoas melhores, para a gente ser ser humano melhor. Não é para ser mais poderoso que ninguém. Não é para ser melhor do que ninguém. É muito mais para a gente mesmo do que para outras pessoas, a gente se curar. E como a mãe sempre diz, para a gente deixar de ser doido, porque todo mundo é doido. Né? E quanto mais iniciações a gente tem, quanto mais virtudes eu consigo desenvolver dentro de mim, porque cultuar orixá é muito mais do que você ir lá acender uma vela, como a gente faz aqui no Brasil, ou a gente ir lá fazer uma oferenda, ou um ebó, seja lá como for. Cultuar orixá é desenvolver as virtudes daquele orixá, desenvolver os aspectos daquele orixá dentro da gente, para que a gente possa ser melhor e para que a gente possa servir melhor a natureza, a humanidade e a gente mesmo. Exatamente. E outra coisa que é muito legal dos africanos, que eles não julgam nem criticam o processo de incorporação das pessoas, porque eles dizem o quê? Que cada ori manifesta de uma forma diferente um determinado orixá. Então lá você não aprende a dançar para o orixá que nem a gente aprende aqui no candomblé. Então você vai ter a saída, o seu orixá vai dançar assim, porque assim é a dança do orixá. Lá na África não existe isso. Lá na África existe sim a dança que eles fazem para eles saudarem os orixás. Agora, o orixá incorporado, ele se manifesta conforme a permissão daquele ori. Isso não é lindo? A gente fala de possessão, né, do orixá na hora da iniciação. E em cada ori, o orixá pode se manifestar de uma forma diferente. Então, não existe julgamento, como a gente tem aqui no Brasil, de qual algum dança melhor, qual Oxóssi pula mais, né? Lá não tem isso. Eles respeitam a individualidade de cada ori. Excelente. Como é que a gente está de pergunta, João? Muitas perguntas, não vai dar tempo para tudo, infelizmente. Eu já mandei uma mensagem no chat, ia ter 2 horas, mas mais eles 2 vão horas voltar, de entrevista. não tem problema. Mas tem são 2 entrevistas. mais então 2 horas. Os dois juntos 2 vezes. 1 hora de cada um, pelo menos. Mas nessa linha que a gente está seguindo, e peço perdão para as pessoas que mandaram perguntas, a gente não vai conseguir fazer todas. O que faz... Como alguém se torna um sacerdote do culto tradicional? Qualquer pessoa que queira pode se tornar, ou tem que ter outorga espiritual, ou tem que estudar por um tempo, ou tem que nascer numa família, como é que funciona?
Bom, primeiramente, aquele ori tem que ser sacerdotal. Ponto. Isso é assim, eu não escolho ser sacerdotisa. O meu ori me direcionou para aquilo. E na África, o que, que acontece? Quando você é um sacerdote, o seu ori vai indicar qual a especialização que você vai fazer para você se aprofundar naquele orixá, para você ser o melhor. É como você fosse fazer um PhD. Entendeu? Então você se aprofunda. Então, quando a gente fala, vou me iniciar, vou dar um exemplo aqui de Nanamburucu. Para você ser uma especialista em uma Ialorixá de Nanamburucu, você tem que fazer no mínimo as 10 iniciações naquela mesma orixá. Quero ser um Babalorixá, você vai ter que fazer em, vamos supor, em Obatalá. Você vai ter que se especializar e se aprofundar e fazer várias iniciações em Obatalá. Ah, não, eu quero ser um babalaô. Então, para você ser um babalaô é diferente de um babalorixá. O babalorixá, ele inicia você nos orixás. O babalaô, ele só tem competência para te iniciar em Ifá. É assim que funciona na África. Então, o babalaô, ele não te inicia no orixá. Ele só te inicia em Fá. E por que disso? Porque ele tem, no mínimo, 16 anos de aprofundamento e processos iniciáticos dentro do culto de Fá para ele se transformar num especialista nisso. É óbvio que a cada bairro, a cada cidade, existem algumas diferenças dentro do culto de Ifá e que esses babalorixás, que esses babalaô passam, entendeu? Mas você nunca vai ver na África um babalaô te iniciando num orixá. Ele conduz quais são as iniciações que você tem que fazer. E o babalaorixá é quem vai te iniciar num orixá, porque ele tem aprofundamento nisso, tá? Espero ter respondido a pergunta. Respondeu muito bem. Mais pergunta do chat? Vamos lá. Como os rituais mágicos africanos equilibram tradição e adaptação ao mundo moderno, né? Até que ponto a preservação desses conhecimentos ancestrais é essencial para a sua eficácia? Ogum é tecnologia, você ainda né? está na magia no sentido de fazer ainda. Tem sangue no meio, tem erva, tem mão na massa, entendeu? Quem tem nojinho não vai muito para esse caminho. Então, existe uma parte que é tradicional. A gente faz as coisas como eram feitas há 4.000 anos. Né? Mais ou menos, tem né? Segue o fundamento aí vamos dizer assim, de 4.000 anos. Mas a gente fala que Ogum, né? Ogum é a bem, a gente usa tecnologia. facas de ferro bem cortadas. Ogum, Mas a exato. essência... Ogum é o avanço, né? E muito mais do que só a faca. Quando a gente fala de Ogum, ele é a tecnologia e a adaptabilidade, evolução do ser humano. É o Ogum quem faz com que o ser humano evolua, né? Que evolua aí as suas práticas, evolua aí a sua atuação e a forma de lidar com a natureza e com a comunidade também. Então, muitas coisas não vou dizer adaptadas, vamos dizer assim, mas são coisas que foram evoluindo durante... Lá antigamente, por que os africanos dormiam na esteira? Porque não existia colchão. Não tinha Hoje colchão. existe colchão. Então, ai, mãe fofa, então num processo ritualístico que eu tenho que ficar 3 dias, eu vou dormir na esteira? Os africanos não deixam você dormir na esteira. Ele vai utilizar a esteira sim, ela está presente, porque tem um momento iniciático que precisa principalmente no processo de pintura, né? Mas na hora de você dormir, a esteira vai estar no chão e o seu colchão vai estar em cima. E eles falam assim: lá atrás não existia colchão. Ah, mas no meu terreiro tem que ser chão batido. Lá atrás não existia cerâmica. E se você cultua Ogum, você tem que se modernizar. Tá? Exatamente. E aí, quando a gente fala dos cortes, por que isso não muda? Porque sangue é vida. É o maior axé que o ser humano consegue manipular. Então, não tem como. As ervas, porque a erva é um egé verde. E o orixá é a natureza, né? A gente vai lembrar disso. E para a gente chegar até o axé dos orixás, a gente precisa de elementos.
Então, o elemento animal é só mais um deles, mas a gente utiliza elementos vegetais, minerais e animais para conseguir chegar até o axé de orixá. E tem um outro detalhe: o animal no culto, ele não é desperdiçado, porque ele é vida e vida vai alimentar outra vida, então ele serve de alimento. O egé, o sangue, ele vai ser utilizado para aquela ritualística, mas a carne dele vai alimentar milhares de pessoas passando fome. Esse orixá é vida, e o nosso ori, ele se alimenta pela boca. Exato. Putz, isso foi uma das coisas que me impressionou no Oduduá, quando faz o sacrifício dos bois, que eles têm os contatos com os açougues. E aí vem um açougueiro profissional e ele depois pega o animal que está morto e fatia de um jeito perfeito e distribui para a comunidade. Isso eu achei maravilhoso. Exatamente. E até o lance de roupas, né, que são descartadas do ritual. Eu já vi casa onde rasga. Aí o cara faz um teatro e rasga e corta e põe fogo. E lá tem todo um descarte das roupas, mas aí depois de noite eu vi. Eu sou aquele cara, acho que é o gato que vai morrer curioso. Mas os grandes sacerdotes estavam abençoando aquelas roupas que a gente descarta, tal, para limpar ela energeticamente, e depois elas iam ser lavadas, e depois elas iam estar limpinhas e iam ser todas doadas. E eu achei isso a coisa mais linda do mundo. Assim, porque o ritual é simbólico, Marcelo. O ritual ele é todo simbólico, ele tem um fundamento, uma simbologia, uma energia que vai ser emanada daquilo. Desculpa, é a pessoa que às vezes o sacerdote pegou a ideia mágica e aí ele faz lá na casa ou em algum lugar e ele perdeu a ideia, né, da noção. E aí você tem que se livrar de quem você era. Aí eles falam assim, grita, rasga, joga para trás, pisa, mija em cima, sei lá. Mas isso é culpa do brasileiro. Você não está desperdiçando nada, tudo é a comunidade. Ifá é a comunidade. Ifá é a comunidade. Tocou muito. Exatamente. E você alimenta as pessoas. Lá na África, que como foi muita gente, então teve o abate de muitos animais. E assim, você via pessoas esperando na porta do Dudua o ritual terminar para eles pegarem comida, porque nem sempre eles têm comida na casa deles. E através do processo de iniciação, eles puderam matar a fome deles. Exatamente. Eu cheguei a fazer alguns rituais fora do Dudua, né? Que às vezes a gente precisa ir fora do Dudua para fazer, né? E quando os carros viam, né? A população via o carro passar, eles sabiam para onde nós estávamos indo, que ia ter um ritual, e eles seguiam. Eles ficavam calados, assistindo todo o processo iniciático e esperavam acabar a ritualística para quando o sacerdote liberasse, eles iam lá, pegavam os animais, dividiam entre eles e iam embora. Então lá não é nada desperdiçado, porque Yamin é a vida. Orixá não é desperdício. Se você desperdiça as coisas no orixá, você está afrontando o Adjê, que é o orixá da prosperidade, que é o orixá que nos traz a fartura. Exatamente. E o reconhecimento do nosso esforço. Então, dentro do culto não existe desperdício. Existe, sim, aquele sacrifício daquele animal com respeito, porque eles respeitam demais o animal, tá? É um respeito, assim, fora do normal. Existe o respeito pelo animal, pelaquela vida que está doando a vida dele pela sua vida, mas que ele também vai alimentar bocas que estão passando fome. Exatamente. Quando você fala desses circos todos, né, eu acho que é culpa das pessoas mesmo, sabia? As pessoas perdem essa questão aí do simbolismo, do energético e tudo mais, e elas vão pro material, vão pro real. E uma vez uma pessoa me falou uma frase, e é bem verdade. Ela fala que aonde tem um esperto para ganhar dinheiro, tem sempre um trouxa louco para perder dinheiro, né? Então, as pessoas precisam buscar autoconhecimento, as pessoas precisam buscar sabedoria sobre a religião, sobre elas mesmas e tudo mais, para parar de ser palco para os outros, para parar de ser trouxa de quem quer ganhar dinheiro.
Eu tenho percebido isso muito. Eu fiz uns testes de sociologia lá na minha conta do TikTok do projeto, que a gente entrevistou, por exemplo, um camarada que fazia alquimia de perfumes, e ele estava falando coisas maravilhosas de como é que você destila perfume e cuida para melhorar, e fragrâncias e tal. A gente colocou dessa parte 200, 300, 400 views. E aí eu escolhi uns entrevistas antigas que a gente entrevistou a galera do mal, satanista, né? E aí eu coloquei aquelas chamadas assim, como pactuar com Lucifer, não sei da onde, 2.000, 3.000, 4.000 views. Então, na verdade, o povo que está lá fora, eles querem lixo. Circo, quer circo, é isso? Quer circo. Então, vai aparecer o cara que vai cobrar 20, 30, 40 mil numas loucuras dessas e vai matar os bichos, não sabe nem o que faz com o bicho depois, porque vai ter sempre um otário que vai pagar. E paga bem, o que a gente pode fazer aqui no Mayhem, que a gente tem feito muito, é uma curadoria gigante de tentar achar as pessoas que são do bem, que estão indo para um caminho que vai levar para alguma iluminação, alguma coisa, e dar dica de como é que a galera foge, porque o que mais tem, como a gente falou, assim, tá essa espécie de virou um circo mesmo, assim. Você abre o TikTok ou o Instagram, assim, tem foto de bicho morto, com heavy metal satânico, com não sei o quê. Isso quando não está gerando agora por IA, né? Que você coloca lá que... Eu cheguei a pegar alguns que me mandaram, que eram os despachos trevosos feitos por inteligência artificial para ficar bonito no Instagram. Então, até isso já tem. Para chamar a atenção. E olha então, para quem legal. está assistindo, cara, vai nessas dicas, simplicidade, humildade, percebe quem está na casa. A postura do líder da casa, eu acho que é o grande diferencial. E olha o que é legal. Quando eles fazem as coisas que tem que deixar na natureza, é tudo degradável. Eles não deixam absolutamente nada que vá poluir a natureza. Os barquinhos de isopor para Iemanjá, eu ficava muito puto com esses negócios. E por que eles fazem isso? Porque se o orixá é a natureza e eu cultuo a natureza, eu não posso poluir a natureza, eu tenho que preservar a natureza. Porque eu preservando a natureza, eu estou preservando o orixá. Então, não existe nada de errado você deixar 3, 4 dias aquela sua oferenda no pé do orixá e quando terminar você pegar aquilo, jogar no lixo, porque não tem mais função nenhuma, lavar o recipiente e utilizar novamente. Maravilhoso. Mãe fofa, Boba Alex, quer fazer a última pergunta? A gente já está caminhando aqui para o nosso fim da entrevista. Gente, na verdade, eu não queria mais parar de sair daqui, porque eu estou adorando. E é tão bom mas a gente vai voltar. Hoje, excepcionalmente, a gente está fora de dia e fora de horário, e o Paulo já escreveu e falou, puta, eu queria estar tanto aí. O Thiago Tamosauskas não pôde, porque hoje é sexta-feira. É o dia da mentoria do André, e o Rodrigo também está lá, então tinha um monte de gente que queria, mas a gente tinha que entrevistar vocês, então a gente vai vir, para quem está assistindo a gente, eles vão voltar e a gente vai contar causos, e vai falar de mais histórias da África, mais do pessoal. Pode ficar tranquilão. Hoje foi... E olha, gente, que legal. O Baba King vai estar comigo numa próxima entrevista, tá? Porque eu falei para ele que ele é um ícone no Brasil da África. Ele é a maior referência que a gente tem de África no Brasil. Foi ele quem trouxe a África para o Brasil através do Dudu. Então, ter esse homem depois conversando com a gente é fenomenal. E vocês vão conhecer ele, vão ver a magnitude do ouro dessa pessoa. E a simplicidade dele. Então, maravilha. Para finalizar, então, uma última pergunta. Como é que a gente acha vocês? Pessoal que gostou, fala assim, pô, gostei do seu terreiro, eu quero ir lá ver um banda da Mãe Fofa, quero falar com o Babalex, quero achar você... se vocês têm curso também, tem algum livro, o pessoal que quiser aprender, como é que faz? Então, assim, eu tenho a escola que chama Escola de Magia Divina Luz do Oriente, e tem o meu terreiro, que fica em Diadema, que é Tenda de Umbanda Caboclo do Oriente, que funciona de segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, né? Mas aqui na escola nós damos vários cursos, sacerdote, desenvolvimento mediúnico, cursos de magia, cursos de tronqueira, cursos com choroquê, que eu vou dar um curso agora, dia 1º, né? Sobre
Ogum Choroquê, explicando quem é, de onde ele vem, como ele chegou no Brasil e toda essa história, como trabalhar e cultuar com ele. E o Alex vai passar aqui o nosso Instagram. A gente tem o Instagram é Escola Luz do Oriente, e o Instagram da Tuco é @tuco. E aqui na escola a gente tem. É que a gente está na escola. Aqui na escola a gente tem cursos sobre magia divina, sobre espiritualidade, aí no geral, cursos de Umbanda, cursos voltado ao culto tradicional também. E no terreiro, os atendimentos aí e as ritualísticas que a gente faz dentro da espiritualidade é lá em Diadema. Fantástico, gente. E, né, como ele já falou, já gostei de vocês, eu vou vir várias vezes, se eles deixarem, porque eu amo falar, gente, vocês não tem noção. Se uma coisa eu tenho dentro de mim é não guardar conhecimento. E tudo que eu acho, o Alex, ele falou uma coisa no começo, eu não sei se vocês prestaram atenção, quando eu fui me iniciar em Ifá, eles ficaram tudo alvoroçados, eu falei, não, eu vou. Por quê? Porque o que é bom para mim é bom para todo mundo. Então, eu não costumo colocar ninguém enrascada, né? Exato. E então eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter me iniciado em Ifá, foi eu ter trilhado essa nova jornada. Eu amo a Umbanda, não mudei a minha casa por conta do culto do Orixá, por conta de Ifá, mas eu trouxe Ifá para a minha vida, porque eu me transformei em uma outra pessoa depois que eu fiz as minhas iniciações. Então, todo mundo que eu acredito, que eu vejo que tem um potencial, eu falo para ela que ela tem que investir nela. E a forma da gente se investir é cuidar do nosso ori e nos transformarmos em pessoas melhores, mesmo que a gente passe por desafios, mas nós devemos acreditar, olhar para dentro e crescer, porque é por isso que nós estamos aqui. Os desafios fazem parte, né? Exatamente. E sem desafio não tem crescimento. Fantástico. A gente fala que a gente gosta de entrevistar a galera que o olhinho brilha quando fala, que a gente sente. Isso é uma das coisas que a gente vem para o Mayhem, né? Que a gente faz essa curadoria, porque gente querendo ser entrevistada, a gente tem fila. Agora a gente vai entrevistar, e aí passa pelo crivo do Robson, do Morte Súbita, o Óbito, o Jacobina, o André e tal. E a gente geralmente olha e fala assim, mano, a gente não quer esses caras para recomendar, para pôr a nossa mão no fogo, né? E aí quando a gente traz as pessoas para colocar, para pôr eles para falar. E a gente vê o olhinho do brilho da pessoa de que ama o que faz. Então esses são o pessoal espiritualizado que a gente quer aqui no Mayhem. João Fiorese, a gente vive o Orixá, né? O Orixá é a nossa vida. E outra coisa importante, não adianta se iniciar no Orixá e não praticar as virtudes dele. Então, eu posso dizer para vocês, eu pratico a virtude dos orixás na minha vida. E a minha vida é maravilhosa. Axé. E é por isso que a vida muda, né? Quando a gente inicia no Orixá e a gente segue aquela iniciação, a gente tem compromisso, tem responsabilidade com a gente, principalmente, porque se iniciar em Orixá é muito mais do que cuidar de assentamento. Quando eu tenho compromisso aí com aquilo que eu assumi para minha vida, aí sim a minha vida transforma. Aí sim as coisas fazem sentido na minha vida. João, suas considerações para a gente encerrar. Tem nem como descrever o amor que eu sinto por essas pessoas, a gratidão que eu tenho por elas, e me ser direcionado a elas foi uma das melhores coisas que meu Ori fez. Estou muito feliz pela entrevista. Eu acho que deu para quebrar muito preconceito, deu para ensinar muita coisa. Espero que vocês voltem, de entrevistas individuais, tem muita coisa. Eu fiquei na cabeça com as coisas que vocês viram na África, queria perguntar, tal, mas não tinha contexto. Eu quero que vocês contem essas fofocas de magia da África, o que aconteceu de absurdo e outras coisas. Falem mais sobre a visão que vocês têm. O pessoal na África, ele não precisa andar com arma, eles andam com uma cabaça com os paus, com magia, tá? E aí eu brinco assim, vocês viram essa cabaça, vocês saem correndo, ou não irrite a pessoa, porque eles sacam aquele soprinho deles, eles resolvem muita coisa ali, tanto para o bem quanto para o mal.
Deixando uma dica aí, faça a leitura de Búzios Coelhos, viu? Porque mudou minha vida, o negócio é poderoso. Quem tá acostumado com Ifá, com oráculo, olha lá, com oráculo tipo tarô, baralho cigano, é diferente, o bicho pega, é muito bom. E voltem, por favor, voltem. Muito obrigado. Voltaremos. Maravilhoso. E Mas ó, eu vou falar uma Obrigado. coisa, eu adoro fazer dupla. É muito mais divertido. tem gente querendo essa cabaça aí. Olha, essa cabaça é poderosa, vocês não têm noção. O balacobaco lá é poderoso, mais embaixo. É mais embaixo. Magia de A gente fósforo. brinca de magia aqui no Brasil. Lá eles fazem magia. Vou falar uma coisa para vocês. Da gente fazer iniciação lá, o banho está fervendo. Eles pegarem aquela água e quando jogar na gente a água tá fria, tá? É esse nível para vocês entenderem a brincadeira. Maravilha. E para vocês que vieram hoje, e tem muita gente nova no canal que não conheceu, o Projeto Mayhem, ele já existe desde a época do Orkut. Né? E aí, na pandemia, a gente tem um simpósio que chama Simpósio Sofia, que é o maior evento específico de ritualista, de ocultistas que se encontram no Brasil. Então, a gente já faz isso há 14 anos, mas teve a interrupção pela pandemia, né? E a gente traz gente de todas as vertentes para palestrar, para fazer. Depois vocês dão uma olhada, simpósiosofia.com.br, né? E da pandemia a gente não pôde fazer o simpósio, né? E aí o pessoal falou, pô, Deldébio, Priscila, por que vocês não entrevistam os convidados, a galera que palestra e tal? E aí surgiu esse Projeto Mayhem que vocês estão assistindo. Então a gente está 580 episódios depois entrevistando a Mãe Fofa, mas tem, como eu falei, 580 pessoas, tem um pouquinho menos, porque quando a gente entrevista alguém e a pessoa pisa na bola, dá uma charlatanice, faz picaretagem, a gente some com a entrevista da pessoa. Porque a gente acredita que tem uma responsabilidade com o que a gente está falando e recomendando. Então, se a pessoa que às vezes deu entrevista para a gente sumiu, vocês não precisam nem perguntar por que sumiu, vocês já sabem a resposta. Deu ruim. E a gente fica vigiando isso. É um jeito, porque, cara, depois da pandemia, o que surgiu de mestre, guru, lords, enfim, infinitos, nego. Contudo, né? Até mesmo no IFA, foi interessante a pergunta que acho que foi você ou o João que falou, para ser sacerdote, né? Como é que faz para ser sacerdote? Porque hoje a pessoa iniciou em IFA, ela tá lá no dia seguinte iniciando pessoas Já cansei de ver isso também, a iniciação e pronto, e aí você tem aquele culto que parece... Como é que chama? Pirâmide Ponzi, né? Que o cara vai lá na quimbanda, inicia e já inicia mais 2, aí tem que trazer mais 2, aí tem que parece aqueles golpes de iniciação. Então, uma das responsabilidades que a gente tem aqui no Projeto Mayhem é indicar a galera. Então, se você está assistindo, se tem curiosidade, a gente entrevistou gente da maçonaria, de vários ritos, de martinismo, de rosacrucianismo, de cabala, de astrologia, de tarô, de Lenormand, o que você imaginar dentro do ocultismo, a gente traz pessoas sérias e elas recomendam depois livros, cursos e tal. Então você sempre pode assistir alguma coisa e depois aprofundar. Então acho que a gente está cumprindo bem o papel de comunicação de Exu. Então, brigadão, Papai Alex, João e vocês que estão com a gente. E a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati. Axé para todo mundo. Axé, tchau, tchau.